grande amor para com cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas, não é exclusivista. O motivo maior de Deus enviar o profeta para advertir aquele povo, dando a oportunidade de arrependimento, mostra o seu grande e imensurável amor. Ele sempre dá uma oportunidade. A irmã disse que a pessoa não aceitou. Nem sempre nós temos a oportunidade, mas quando ela é dada, aproveite. É possível que não venha uma outra, que não apareça, pode aparecer diferente, mas aquela é a única. Eu não sei qual é a sua prioridade desta noite. Lógico, veio aqui para adorar e glorificar. Eu também fiz o mesmo, estou fazendo o mesmo. Mas você tem uma prioridade. E dentro dessas prioridades que você tem, coloque como primeiro lugar adorar o Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, louve ao Senhor, glorifique ao Jesus Cristo. Quando nós louvamos a Deus, coisas gloriosas acontecem. Às vezes pensamos em como vamos louvar a Deus, às vezes passando por lutas, por tanta dificuldade, com enfermidade. Enfim, eu conheci um homem, foi ele que fez o meu casamento alguns anos atrás, há 34 anos atrás. E ele foi prometido de um derrame. Ele ficou por quase 4 anos paralisado, esse lado inteiro. Ele não falava, ele só ficou com a boca um pouco torta e não pronunciava as palavras. E ele era um grande pregador. E eu via pessoas, dezenas de pessoas na sua casa, desde 7 horas da manhã até meia-noite, visitando. Iam pessoas doentes, pessoas enfermas, e saíam curadas. O que mais me assustou e me impactou por várias vezes é que ele não falava. E muitas vezes eu vi ele abrir a boca e profetizar para alguém. Literalmente Deus usando ele em profecia. Quando ele terminava de falar, voltava ao normal. Não voltava a falar mais. Mas Deus permitia que ele falasse para aquelas pessoas. Aleluia! Glorificado é o nome de nosso Senhor. Deus sabe de que forma usar a mim e a você. Deus sabe como alcançar a mim e a você. Como ele alcançou Moisés lá no deserto. Toda vez que eu passo ali, já passei 10 vezes por ali. Eu fico me lembrando, quando eu subi o Sinai, a última vez agora que estive em Israel, o ano passado, estávamos com uma equipe de 40 e poucas pessoas. E nós ficamos por quase 1 hora no Monte Sinai. Nós levamos quase 2, 3 horas para chegar ali. Começamos a caminhar 1 hora da manhã, sempre assim 1, 2 horas, para chegar às 6 horas da manhã lá em cima. Mas vale a pena. Talvez seja até uma idolatria, como alguém fala, que aquele não é o monte onde Moisés esteve. Não importa. Eu sinto, e todos que vão lá sentem. Pode ser naquele ou naquele, é uma cadeia de montanhas ali, mas ali Deus se manifestou para Moisés. Ali Deus falou com Moisés. Eu tenho certeza. Deus sabe como encontrar a mim e você. Glorificado. E não adianta fugir, porque ele vai achar. Entretanto, o profeta Jonas se recusou a obedecer a orientação de Deus. E provocou o quê? A sua desobediência provocou o quê? Uma grande... Veja, quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? É diferente quando nós obedecemos. Eu não sei se alguém de vocês aqui, tem poucas pessoas que tem a minha idade, ou um pouco mais ou menos. Eu conheci um homem, alguns anos atrás, João de Oliveira. E ele dava aula, ele era professor.
Eu pus matéria de curso de teologia, bacharel, e ele entrava com a Bíblia debaixo do braço. Quando ele entrava e chegava, o hino que ele cantava: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Por que esse homem cantava essa canção? Quem não sabia? Ele morreu. Ele tinha quase, parece que 12 ou 13 filhos. E o pastor J.P. Colenda, que está no Senhor, que já está com o Senhor, ele chegou à cama onde estava ele morto. Ele dobrou o joelho e disse: Deus, aqui quem está falando é o teu servo, J.P. Colenda. Baseado na tua palavra é que eu peço, traz esse homem de volta. Ele precisa cumprir a sua missão. E ele disse, o pastor João disse, que naquela hora que o pastor orava, ele estava atravessando uma porta para se encontrar com Deus. E quando ele ia se aproximando, houve trovões e relâmpagos, e uma voz bem forte que dizia: eu estou ouvindo a oração do meu servo. Volte, porque você ainda tem uma missão. E naquela hora que todos choravam e planteavam, filhos e família, ele se levantou da cama e disse: eu vi, eu contemplei a glória de Deus. Ele gravou um disco, uma coisa assim, de seu testemunho. E no dia que ele estava gravando nos estúdios, caiu um poder. E por todos que ali estavam foi visto uma grande luz. E ninguém, todos pararam, porque a glória de Deus se manifestou. Quando nós obedecemos a Deus, aleluia, Deus também responde. E eu espero que nesta noite estejamos na direção de Deus. Aleluia! 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 Labaixa, caramba! Aleluia! O Salmo de número 89 diz: assevera que Deus controla todos os ventos, inclusive as tempestades. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazem aquietar. O Salmo 87, 88, versículo 9. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, podemos observar que a tempestade tinha um propósito específico. Lá em Mateus 8, 27 diz: aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Glória a Deus. Seja qual for a tempestade da sua vida, eu não sei a causa, porque nada é por acaso, é por coincidência ou casualidade. Não existe isso na Bíblia. Existe o mover de Deus, existe a vontade de Deus. Nesse ponto, nesse texto aqui, os discípulos voltavam radiantes, maravilhosos, depois de ver um grande, maravilhoso milagre que impactou a vida deles. Dezenas e milhares de almas sendo alimentadas por alguns peixes e alguns pães, e ainda levavam com eles o que sobrou de tudo aquilo. Estavam empolgados, não esperava que ao atravessar aquele mar eles se deparariam com uma grande tempestade. Quem sabe nesta noite está finalizando, parabéns ao pastor Omar, eles sabem que estão aqui louvando e adorando o nome de Jesus. Essas bandeiras falam forte quando para a bandeira do Brasil.
Isso é muito forte. Eu não sei qual foi o lugar que estavam que cantaram o hino lá ontem, aliás, sábado, lá em Cascais. Eu me recordo que quando eu tinha lá 12 para 13 anos, estava findando, naquela época, não sei se vocês já alcançaram isso, chamava-se o 5º ano de admissão. Eu acho que só eu mesmo dessa idade aqui. E fomos inaugurar, era um colégio de padres. Minha mãe se irmão fez um voto que eu tinha que ser padre. E estudava naquele colégio de padres. E fomos para o outro melhor e fomos inaugurar. E o governador veio fazer a cerimônia de inauguração. E fomos escolhidos para cantar o hino nacional. E cantamos errado, na frente do governador. A minha professora tinha uma que era uma japonesa, que aleluia. E no dia seguinte ela fez, nós escrevemos no quadro 100 vezes o hino nacional. Toda vez que canto o hino nacional, eu me lembro da japonesa. Jesus! Isso marcou muito forte. É possível que alguma coisa tenha marcado também a sua vida. Amém, amados? Glórias ao nome de Jesus. Fica patente que Deus é o Criador de todas as coisas. Na sua soberania, domina sobre todos, tendo total controle sobre os fenômenos da natureza. Por Ele criou, Ele controla e domina todos. Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Poucos viveram uma tempestade em alto mar. Bom seria que jamais atravessássemos coisas semelhantes. No mar eu nunca passei, porque eu só fui uma vez, eu não combino com o mar, não dá certo também. No ar eu já passei muitas tempestades, turbulência. Por várias vezes eu pensei que ia estar com Jesus. Mas estou aqui louvando o Senhor. Mas eu sei que todas aquelas tempestades que eu passei, que enfrentei no avião, Deus permitiu, porque eu nunca orei tanto perto. Eu vou contar só uma delas. Eu sei que estou horário já ultrapassado, mas uma delas, eu pastoreei em Rondônia, lá em Porto Velho, por alguns anos, por 9 anos. E tinha um pastor que eu separei da diácono, presbítero, evangelista, e a pastor Ribeiro. Ele tinha uma empresa de avião, uma empresa de táxi aéreo. Tinha vários aviões. Ele era muito amigo. E nós saíamos sempre juntos para ele. Me leva, vamos comigo que eu vou te ensinar. Ele fazia algumas coisas que eu ficava bem preocupado. Ele deixava lá aquele negócio comigo e ia lá para trás ler revista. Eu digo, isso vai cair. Isso vai cair. Ele disse, é problema teu. Um dia ele comprou um avião em Fortaleza. E disse, você vai comigo. Eu não posso, para mim não vir só. Eu fui, fomos. E foi aquele negócio, no dia seguinte nós pegamos o avião cedo, fomos almoçar em Belém do Pará com o pastor Firmino, naquela época era o pastor de Belém do Pará. E saímos de lá, fomos para o aeroporto para ir para Porto Velho. Quando nós chegamos lá, ele tinha feito um trabalho naquela mineração, levando frete. Ele se deparou com um diretor e disse, rapaz, você vai fazer um frete para mim agora. Estou indo para Porto Velho, você vai amanhã, dorme lá e vai amanhã. E aí, pastor Deus? Você que sabe. E fomos. E no dia seguinte, deixa eu voltar aqui. Nós íamos naquele dia, e ele pousou em uma região e eu em outra. E no dia seguinte ele disse, eu passo cedo para te pegar. Tá. Só que ele passou depois das 4 horas, quase 5 horas da tarde, abasteceu o avião e fomos. E ele abriu o mapa e disse, nós temos 7 rios. Está aqui, rio A, B, C. Nós vamos fazer um voo visual. Vai vendo aí. Quando eu falar o rio tal, você me diga. O rio tal. Nós não chegamos nem no primeiro rio. Havia muitas queimadas. E aquilo ninguém enxergava nada. Ele subiu, quase chegamos no céu. Eu disse, meu filho, quando é que você vai? Ele disse, eu vou subir até que entre, porque ele chamava Porto Velho, chamava Manaus, chamava Belém, chamava São Paulo, ele chamava toda aquela região. Não entrava nada no painel. Nós não sabíamos onde estávamos. Eu disse para ele, meu amigo, e se nós caímos aqui? A bacia amazônica, se um avião daquele cair, é a mesma coisa que caiu uma coisa pequena assim.
Nunca mais você vai. Se tiver salvo, vai para o céu. Se não tiver. Eu disse, ele era bem frio. Fica tranquilo. Como é que pode ficar tranquilo, meu amigo? Naquela época, as minhas crianças eram pequenas. Eu só imaginava, puxa vida, Deus me deu 2 filhos, 3 filhos, eu não vou poder criá-los. Mas Jesus, por que tu fez isso? E eu pensei ali, mas orava. Meu amado, isso não foi fácil. Isso já era quase 8 horas da noite, nós não tinha mais autonomia para muita coisa. Eu disse, reverei aí, ele dizia, não entrou nada, pastor. Quando de repente entra Porto Velho, eu glorifiquei, quase que o avião caiu, eu dei tanta glória a Deus, aleluia. Faltava 30 minutos para Porto Velho. Mas isso foi uma experiência ímpar que eu passei. Uma coisa que muito particular, acho que Deus escolheu aquele dia para marcar minha vida. E foi muito forte. Até hoje eu me lembro daqueles momentos. E quando foi para pousar, o cara, naquela época Porto Velho, 6 horas da tarde, não podia pousar mais nenhum avião. Só quando era avião de avião comercial, que eles cendiam a pista, mas a pista estava escura, e ele dizia, vou pousar, não pousa. E eu disse, revele aí, eu vou pousar, eu sei que eu vou preso, mas eu vou pousar. E nós pousamos. Aí foi a polícia toda, e quando viram que era ele, que era bem conhecido, pronto, eles falamos por que tinha acontecido aquilo. Mas cada um tem uma história para contar. Aleluia! Eu não sei qual a tempestade que você já enfrentou. Se perguntasse a Pedro, ele ia dizer, já passei por muitas, mas essa foi diferente. Todas as tempestades que Pedro passou e os demais apóstolos passaram, porque era uma região bastante conhecida, ela ia cessando devagar. Tinha um curso, mas aquela foi diferente. O que impactou Pedro não foi que a tempestade parou, mas a forma como ela parou. Simplesmente Jesus determinou que o vento parasse. E o vento parou imediatamente. Isso foi o que impactou Pedro. E começaram a perguntar, quem é ele? Quem é ele? Que até o mar, que até a natureza, que até o vento lhe obedecem. Esse é meu Jesus, o teu Jesus, que está no controle da minha e da tua vida. Glórias ao nome do Senhor. No capítulo que nós lemos, e o texto que nós lemos traz como pano de fundo um Deus que revoga seu chamado, nem muda o seu propósito. Ele não revoga o seu chamado e nem muda os seus propósitos para com aqueles que chamam. Então, se Ele chamou, Ele vai te dar condições. Ele vai te capacitar. Eu não sei, como disse Jeremias, eu não sei. Eu não tenho condições. Ainda sou jovem. Eles não vão crer em mim, não vão obedecer. E Deus simplesmente disse para ele, fala o que eu vou colocar na tua boca e pronto. Não fale mais do que aquilo. Porque tem pessoas, tem profeta que fala. É usado por Deus. Mas ele fala, vai até aqui, Deus falou. Aí ele quer dar também a dele. Aí complica, desfaz tudo que Deus fez. Então só fale aquilo que Deus mandar. Deus disse, tu vai falar o que eu colocar na tua boca. Moisés disse, eu nem saber falar sem Deus. Como é que eu vou falar para aquela multidão que eu não tenho condições de falar? Eu sou gago. O Senhor sabe disso. Tá bom, eu vou te dar um profeta. O teu irmão vai ser a tua boca. Tu fala em sinais como você quiser para ele. Mas se você vai. E por fim, ele questionou mais ainda. E Deus fez, por que tu tem na tua mão uma vara? O que é que serve? É o meu cajado, é meu instrumento de trabalho. Coloca ele na terra. Ele colocou. E ela virou uma serpente. Agora você pega, cara. Não, pega, seja homem, pega a serpente. Deus nunca chama frouxo. Tem que ser corajoso. Ele disse para Josué, ser forte, ser homem. Homem no bom sentido da palavra, não é para brigar.
é ser corajoso, é ser forte, é enfrentar as tempestades da vida, é superar, é ter superação. Tem uma palavra que eu uso sempre, é a palavra superação. Você tem que superar a adversidade da vida, seja ela qual for. Seja um vencedor no nome de Jesus. Amém, amados? Amém. E eu quero encerrar aqui no primeiro ponto e deixar para a próxima vez. Aquela tempestade chamou a atenção do mestre, do capitão do navio, que Jonas, ele criou uma outra situação. Ele teve uma outra visão. Ele disse: eu vou fugir. A única forma de Deus não me usar e aquele povo não for salvo, não serem salvos, é eu ir para outro lugar. E aí Deus arranja outro. Tem tantos aí querendo fazer isso. E ele tentou, a Bíblia diz que ele comprou passagem para ir para um outro lugar, para uma outra cidade que não era a cidade que Deus queria que ele fosse. E ele desceu e ficou tranquilo pra caramba. Ele desceu, foi lá para o porão do navio, deitou e dormiu. E a tempestade começava a bater forte naquela embarcação. Os tripulantes, as pessoas que iam, aquele navio ia cheio de mercadoria para distribuir na cidade, e tiveram que abrir mão de tudo por causa de uma pessoa. Aquele navio quase que foi partido ao meio. Ele não tinha mais nada para jogar fora, ele não tinha mais nada para fazer. E ele disse: entrou um cara aqui que era diferente. Aonde é que ele está? Porque eles já tinham pedido aos deuses deles e não havia nenhuma resposta a priori. Eles desceram. Quando chegaram lá, encontraram Jonas tranquilo, dormindo. Disse: meu amigo, você é de onde? Você por acaso é crente? Se for, pede ao teu Deus, porque nós vamos morrer. Jonas caiu na real e disse: tudo isso que está acontecendo, eu sou culpado. Que legal! A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa a misericórdia. Oxalá que todos tivessem esse mesmo pensamento errado. Eu pequei, Senhor. Eu fiz o que não era certo. Davi também disse isso. Deus, perdoa-me. Não retira de mim o teu Santo Espírito, porque é Ele que me dá a alegria da salvação. Jonas, ele percebeu que aquela fúria era por sua causa, pela sua desobediência. Não deixe alguém sofrer por você. Não provoque tempestade para ninguém. Quando Deus chamou Abraão, disse: se tu uma bênção, seja uma bênção na sua igreja, seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção no ministério, seja uma bênção no louvor, seja uma bênção na sua casa, no seu lar, na sua família, seja uma bênção. Para isso Deus te trouxe, para isso Deus te escolheu, e não para ser tempestade. Tem um hino que eu não sei se vocês conhecem, nem eu também, mas diz assim: um dia já fui tempestade. É isso? Hoje eu sou dia de sol, mas já fui tribuloso. Se perguntasse aqui no público, essas pessoas bonitinhas que tem aqui, você já foi tribuloso? Não, não fui. Como foi? Jesus arranja cada um que só Ele mesmo. Mas nós éramos assim. Ele me amou também. E o meu amor, e o amor que Ele teve por mim, Ele teve por você. É de igual modo Ele tem pelas pessoas. Quando Ele disse, lá em João, Ele disse: eu não oro só por esses, mas por aqueles que haverão de ver, que haverão de ser salvos. E qual é o canal? É você. Você é o canal que atrairá eles para o reino de Deus.
Era isso que Deus queria que Jonas fosse, um canal de bênção para aquelas pessoas. Quando não tinha mais nada, resolveram fazer algo com Jonas. E ele aceitou numa boa. Jonas, não tem outra forma. Não temos mais nada para jogar fora. Vai ser você, cara. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Mas Deus tinha um projeto com Jonas. Tem um hino que diz: quem é crente não morre não. Ele sobe à presença de Deus. Quem é crente só vai no dia certo. Agora, quando Deus quer levar, também não peça, porque Ele leva mesmo. E se ficar, só dá trabalho. Tudo que era possível fazer já tinha sido feito. A tempestade não passava. Por isso os marinheiros foram tomados pelo medo e grande pavor. E já haviam lançado todo o equipamento fora, que prejuízo Jonas já tinha dado. E toda a carga, no intuito de aliviar o navio. E nada amenizava a situação. Continuava terrível. Desceram ao porão quando viram Jonas. Então Jonas se identificou, reconhecendo a sua atitude insana, tentando fugir da presença de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 9 fala sobre isso. Ele estava convicto de que a tempestade era julgamento de Deus, consequência da desobediência. Você prefere obedecer a ordem do Senhor ou enfrentar a tempestade da desobediência? Hein? Qual é melhor, obedecer a Deus? A Bíblia diz que obedecer é melhor, ou provocar, ou enfrentar a tempestade. O que é que você quer? Obedecer ou enfrentar a tempestade? Então faça, que a vitória virá. Glorifique ao Senhor e faça aquilo que Deus em tuas mãos tem colocado. O Salmo 30, versículo 5 diz assim, a parte B: o choro, mas e eu creio no amanhecer. Eu creio que essa tempestade chegará ao fim. Alguém vai determinar, e esse alguém se chama Jesus. Ele está vendo. Ele está com você nesse barco. Ele não vai te abandonar e deixar você a derivas. A carta aos Hebreus, escrito aos Hebreus, ele diz assim: olhai para Jesus, autor de nossa fé. Não olhe para as ondas fortes que vêm ao teu encontro, mas olhe para Jesus. Foi assim que Pedro fez. Quando as ondas estavam fortes, mais uma tempestade enfrentada por Pedro. E quando ele viu aquelas ondas tão fortes, ele disse: pronto, agora não tem jeito. Jesus ficou do outro lado olhando. Mas por que ele deixou a gente nessa? Se ele sempre estava com a gente das tempestades, e será que ele sabia que nós íamos passar? Ele conheceu o vento, ele conheceu a situação que ia acontecer isso. Eles começaram, isso é uma oração de desespero, uma oração de pessoas que desprovêm da graça, está desprovido da graça de Deus. E de repente ele vê, olha, ele não olha para os céus, ele olha para alguém que vem andando sobre as águas. Ele se assusta. E quando ele se assusta, ele assusta todos que estão no mar. Olha! Marca que faz isso, um estilo todo especial. Que Marca é estiloso, ele fala, um grande, e de repente Pedro olhou e viu alguém andando sobre as águas. E ele grita para os que estão a ele: lá vem um defunto! No original diz assim: é um fantasma. Fantasma no original é defunto. Imagine você se deparando meia-noite com um defunto no meio do mar, numa tempestade. Caramba, isso é demais. E de repente Jesus abre os braços e diz: Pedro, não sou nenhum defunto, nenhum fantasma, sou eu, Pedro. Eu sabia que vocês estavam atravessando uma tempestade. Eu sabia que vocês precisavam de socorro. E
eu vim para socorrê-los, Pedro. Deus, o Senhor chega no tempo certo, na hora exata. Ele não demora. A sua tempestade pode chegar ao fim hoje. Só olhe para Jesus e acredite nas promessas que você ainda tem. Um dia eu vinha com um colega lá dos Estados Unidos, não vou dizer o nome dele. E quando chegamos aqui, já perto de Recife, meu amado, aquele avião desceu e subiu e desceu. E ele balançava, se instalava tudo. Eu digo, meu amigo, está preparado? Ele disse, olha, preparado até que eu estou, mas ainda que esse avião caia, parta-se no meio, eu vou ficar do lado que Deus vai proteger. Eu disse, caramba, por quê? Disse, porque Deus me fez promessas. E as promessas que Ele me fez não se cumpriram ainda. E eu vou cumprir, e Ele vai cumprir na minha vida, porque eu vou dar lugar. Esse avião não vai cair, se ia cair, eu não vou morrer. Glorifica a Jesus Cristo. Essa tempestade vai sair, vai acabar. Isso é só para despertar a sua fé. É só para acordar você. Faça a vontade de Deus. Simplesmente Deus está dizendo, faça a minha vontade. Se eu pudesse lhe dar um testemunho, é que eu não tenho tempo nem para concluir e nem para dar um testemunho. De que forma Jesus me achou? Tirou do centro espírita, onde o próprio diabo disse, sai daqui, esse aqui não é teu lugar. Que eu fui pedir a ele um livro para ler, um livro espírita, para conhecer melhor os espíritos. Ele disse, tu sabe qual é o teu livro? Que eu estava desviado. Tu sabe qual é o teu livro? Fiquei só ouvindo. Não, a Bíblia. Então não leia ela mais. E saia daqui, porque você só atrapalha. Eu saí lá, fiquei do lado de fora e disse, agora dei uma coisa, dei outra, quando é que eu vou parar? No outro dia eu fui socorrido por um presbítero lá da igreja do Ipiranga, em São Paulo. Eu tinha 18 para 19 anos. E ele me levou da igreja e eu aceitei a Jesus. Para louvar o Senhor. Aleluia. Deus sabe como encontrar você, aonde encontrar. Escute só, eu pastorei, eu falei em Portugal. Que um dia o irmão pediu para dar um testemunho. Eu tenho que saber.